Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse tempo tão precioso. Nós que vamos começar a partir desse primeiro vídeo a nossa nova série falando sobre identidade e destino. Para falar sobre destino, eu preciso falar sobre lugares certos. Para falar sobre identidade, eu preciso falar sobre você se tornar a pessoa certa, segundo essa identidade que Cristo já estabeleceu sobre cada um de nós. E é com uma imensa alegria, é com uma grata satisfação, porque falar sobre destino, falar sobre um lugar certo, é despertar em nós, despertar em você a capacidade de compreender que algumas coisas elas vão se estabelecer quando você estiver nesse lugar chamado certo. E ele não vai ser certo porque ele se parece certo. Ele não vai ser certo porque ele é legal, ele vai ser certo porque é o lugar onde Deus vai responder, onde esse lugar vai responder o propósito que você carrega. Quando pensamos em lugar certo, pensamos naquele texto de Mateus, quando fala da luz que quando foi acesa não podia estar embaixo da cama, mas deveria estar no lugar certo e cumprir o seu efeito sobre todos da casa. Eu quero convidar você a embarcar nesse tempo juntos. Serão terças de março. Durante todas as terças-feiras de março, nós vamos falar, nós vamos ministrar, nós vamos trazer palavras, nós vamos viver aqui momentos ímpar, que com certeza vão mudar você de direção, da direção errada para a direção certa. Momentos em que eu, simplesmente por estar aqui, por obra e graça do Espírito Santo, falando com você, também estarei indo cada vez mais para dentro, para perto desse lugar certo em Deus. Porque se estivermos no lugar certo, nós não vamos simplesmente funcionar, nós vamos fluir, nós vamos experimentar as coisas que nunca experimentamos, nós vamos falar o que nunca falamos, nós vamos viver o que nunca vivemos e principalmente vamos começar a crer de uma forma que nunca cremos. Então eu te convido a embarcar nessa viagem, não uma viagem sem propósito, uma viagem sem rumo, mas uma viagem na direção certa daquilo que Deus estabeleceu nesse tempo chamado agora. Então vamos juntos, essa é só a primeira terça, eu creio que até a última do mês de março, grandes coisas Deus vai fazer. Grandes coisas Ele vai trazer sobre a palavra e vai colocar dentro de você. Grandes coisas Ele vai criar de uma maneira tão surpreendente dentro de nós que você vai pensar: como eu não percebi isso antes? Como eu me estabeleci em lugares, geografias, lugares, setores, lugares, departamentos, lugares, ministérios, lugares, funções que você achava que eram certos, mas que na verdade eram só lugares. Lugares aleatórios, lugares que te mantinham ocupados, te mantinham satisfeitos, te mantinham talvez com a compreensão de que estava tudo bem, mas não eram lugares certos. Esse não é o certo meu, esse não é o certo seu, mas o que queremos viver é para conhecer o certo do coração de Deus. Eu quero dizer que muitos lugares certos não vão se parecer com os certos, segundo a ótica normal dessa vida. Muitos lugares certos vão estar cheios de pessoas erradas e você vai pensar assim: como pode esse ser o lugar certo de Deus para mim se está cheio de pessoas erradas? E aí você talvez entre numa crise existencial. Mas eu quero te mostrar na palavra que muitos lugares certos podem estar cheios de pessoas erradas e ainda assim serem certos para você. Muitos lugares errados podem estar cheios de pessoas que você considera certas e isso também não vai tornar aquele lugar certo para você. Então, desmistificar, quebrar conceitos, derrubar algumas barreiras para estar exatamente em alguns lugares, algumas posições em Deus, é que vai fazer toda a diferença, é que vai levar você, é que vai me levar, vai nos levar para um outro nível em Deus. Então, vamos lá, e eu quero já começar a te convidar a entender um texto baseado em Josué 19:40. Olha o que ele diz: na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã.
O território da sua herança abrangia de Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Etelque, Gibeton, Baalate, e assim então algumas outras cidades como Jeude, Bene, Beraque, Gat-Rimon, Merjacon e Racon, e toda a região de fronte de Jope. Os nomes são estranhos demais, os nomes são difíceis até de pronunciar, mas o que está sendo lido aqui é a lista de territórios, de cidades que estava sendo dado por herança à tribo de Dan. Mas acompanhe comigo, versículo 47. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu lugar, do seu território. Por isso, resolveram atacar Lesem e conquistaram à força. Passaram a fio de espada toda aquela população e ocuparam aquela cidade, estabelecendo em Lesem, e deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Olha, acompanha comigo. Os versículos 40, 41, 42 começaram falando das listas de cidade que Deus havia separado para dar por herança a Dan, a tribo de Dan, uma das tribos de Israel. E no momento que cada cidade foi mencionada, Deus estava dizendo assim, ó, esse é o seu lugar. Essa é a sua cidade, esse é o território que eu instituo, que eu separo para você, tribo de Dan. Mas a palavra diz, no 47, que a tribo de Dan teve dificuldades de tomar posse. E é nesse ponto, abrindo hoje essa nossa jornada com a palavra, falando sobre identidade, sobre esse lugar certo em Deus, é que eu preciso usar esse texto para começar a conversar com você e a ministrar o quanto o fato da gente ter algumas dificuldades para tomarmos posse de alguns lugares certos em Deus vão fazer com que a gente estabeleça algumas regras, estabeleça algumas atitudes que podem começar a nos levar para lugares extremamente desafiadores. Você vai acompanhar comigo que não só colocar você em lugar desafiador, como foi a tribo de Dan, mas criar, estabelecer dentro de você comportamentos que vão perpetuar por muito tempo, vão permanecer em você por muito tempo, fazendo com que você cada vez mais, ao se deslocar, saia exatamente do trilho que Deus estabeleceu. O que aconteceu com a tribo de Dan foi exatamente isso. Percebendo que havia dificuldade, optaram em invadir uma outra cidade menor, tomaram essa cidade e aí deram o nome de Dan. Veja que eles não se apropriaram do lugar certo. Eles simplesmente escolheram um lugar que adequadamente fosse mais fácil, tomaram aquela cidade e deram o nome de Dan. Entenda que o lugar certo não é o lugar que tem a ver com a minha facilidade. Eu me adapto bem aqui. Eu senti que aqui eu me entroso melhor. Eu senti que nesse ministério, que nessa igreja, que nessa cidade, que nesse trabalho ou que nesse grupo de relacionamento eu tenho algumas facilidades. Isso tudo pode ser uma grande complicação futuramente falando assim, porque você tem uma tendência fisicamente, emocionalmente a se inclinar para coisas que você domina melhor, para coisas que te dominam melhor. E foi o que a tribo de Dan começou fazendo. A tribo de Dan não para aqui, mas o fato deles terem começado assim desencadeou um padrão. Existem coisas que se você não posiciona, não corrige no começo, pode estabelecer um padrão errado para a sua vida. Lugares errados que você deveria ter corrigido no começo, um lugar errado, pode desencadear um outro lugar errado. A Bíblia vai falar bem disso quando fala que um abismo atrai um outro abismo. O que aconteceu é que a tribo de Dan conquista uma terra que não era dela. Por isso teve que usar a espada, por isso teve que usar a força. Por quê? Porque era mais fácil, tinha menos dificuldade. Então a primeira lição que fica para nós nessa palavra é que lugares certos podem estar carregados de desafio, pode estar carregado de uma cultura que ainda não seja sua, pode estar carregado de uma mentalidade que ainda não faz parte da sua mentalidade. Então você tem automaticamente o sentimento de se afastar.
você tem automaticamente o sentimento de rejeitar. Mas quando você decide viver a identidade que Cristo te deu para ir para o lugar que Ele te chamou, o lugar certo, você não vai fugir de algumas batalhas. A palavra diz que, tendo algumas dificuldades para tomar posse, foram atacar uma outra cidade. Não crie um lugar certo para você por causa da dificuldade de você estar no lugar certo em Deus. A gente vai absorvendo algumas indicações. A gente vai se ambientando com algumas situações. E a gente pode acreditar de verdade que esse seja um lugar certo, mesmo sendo totalmente errado. O que eu quero fazer você entender é algo que eu escrevi para a gente não esquecer de forma alguma e que você pudesse frisar isso. Não abra mão do lugar certo, mesmo se ele tiver muitos desafios, mesmo se ele tiver carregado de perigos. Porque se ele for o lugar certo em Deus para você, e eu não quero que você pense no lugar certo como uma geografia, como um quadrado. Eu quero falar de um lugar certo, aonde esse lugar certo talvez não seja palpável especificamente, mas é um lugar certo onde você vai se sentir exatamente fluindo 100% em Deus. O fato de não estarmos em lugares certos faz com que a gente não sinta algo extremamente importante de ser sentido, de ser experimentado nos dias de hoje e tem estado ausente de nós, chamado plenitude. É no lugar certo que você vai sentir uma alegria que nunca sentiu. É no lugar certo que você vai encontrar as pessoas certas. É no lugar certo que você vai encontrar, e olha que eu não estou falando de pessoas certas, de serem as melhores pessoas. Existem pessoas certas que não vão ser as melhores pessoas socialmente para conviver, mas elas vão ser tão certas, porque elas vão te ajudar a se tornar 100% daquilo que o Senhor Jesus te chamou para se tornar. A palavra de Provérbios diz que o ferro afia o outro ferro. Assim é um companheiro com o seu companheiro. Um amigo com um amigo. Um companheiro com um companheiro. Então eu tenho muita convicção de que algumas pessoas, por serem certas em Deus, elas têm uma propriedade de nos lapidar, de nos aperfeiçoar, de talvez fazer com que a gente seja carregado dos frutos do Espírito. E assim então tenhamos a oportunidade de semear as sementes desse fruto. Porque tem pessoas que vão colocar dentro de nós o sentimento, a necessidade de não só ter o fruto, mas de se alimentar desse fruto. E aí quando você pensa no lugar certo, você precisa entender que todas as coisas vão cooperar nesse lugar certo. Todas as coisas, como diz a palavra de Mateus, que a lâmpada acesa, a candeia acesa, quando ela é colocada, somente quando ela é colocada no lugar certo, que tudo acontece. Sabe por que algumas coisas podem ainda não estar acontecendo sobre você e com você e através de você? Porque você talvez ainda insiste em alguns lugares. Você não pode confiar só no fato de estar aceso. Não, mas eu estou fazendo tudo aquilo que Ele me chamou para fazer. Só que talvez no lugar errado. Só que talvez, sabe, debaixo de algumas coisas. E aí a palavra diz que quando aquela candeia é colocada no lugar certo da casa, ela ilumina a todos. A luz que você carrega, que Jesus chamou você para carregar, ela é extremamente importante, poderosa por si só. Mas quando passa a estar em você, exige que eu e você estejamos posicionados no lugar certo. Eu quero caminhar com você para o final e diz assim: olha, no lugar certo também temos que esperar. No lugar certo também temos que superar. No lugar certo temos desafios e temos contratempos. Uma ilusão que precisa cair hoje em nome de Jesus é que estando uma vez no lugar certo, tudo vai ser fácil. Não. Davi estava 100% no lugar certo quando foi levar o lanche para os seus irmãos na batalha. Mas o fato de ele estar 100% no lugar certo, ele precisou encarar o desafio do gigante, de lidar com o gigante. Davi estava 100% no lugar certo quando, pastoreando as ovelhas do seu pai, teve que encarar os ursos, os leões. Ele era aquele que cuidava das ovelhas do seu pai, então ele estava no lugar certo, no campo
com as ovelhas em obediência. Todas as vezes que você estiver no lugar certo, fazendo o que é certo, em obediência daquilo que Deus te deu, você vai ter que passar por alguns desafios. Esses desafios não são para simplesmente provar você. Provar por provar. Não, mas eles estarão te treinando para coisas maiores. Eles estarão aperfeiçoando habilidades que você talvez hoje faça muito esforço, mas que amanhã, na próxima estação, no próximo lugar certo que você for deslocado a estar, você vai perceber que o próximo desafio ele vai ser muito maior, mas tudo que você aprendeu no lugar certo, quando você estava, eles foram treinando, eles foram aperfeiçoando, eles foram fazendo você superar medos, superar tremores, superar situações que a tribo de Dan não quis superar. A tribo de Dan, ao invés de encarar os desafios para estar 100% no lugar certo, preferiu buscar um lugar que fosse mais acessível às suas condições naturais. Não procure lugares acessíveis às condições favoráveis às suas emoções, aos seus hábitos, aos seus costumes, às suas doutrinas, a como você tem a versão do Evangelho na sua ótica. Mas se você começar a enxergar o que Jesus enxerga, ao ouvir o que Ele está falando, com certeza você vai desejar uma coisa muito forte dentro de você, que é esse lugar certo. E o que for preciso fazer para estar nesse lugar certo, ainda que você passe a estar no lugar errado, na ótica de todo mundo, porque isso eu preciso falar com você. Certa vez eu tive que tomar, era o ano de 2017, e eu tive que tomar uma decisão naquilo que eu acreditava, naquilo que Deus havia mandado. E essa decisão falava sobre eu sair de um lugar. E quando eu saí desse lugar, muitas pessoas, para muitos, ei, você não vai ter uma condição favorável. Você pode não ter apoio unânime, mas se você tiver uma direção para um lugar certo, decida por isso. É melhor você enfrentar a oposição social do que você ficar anos e anos em lugares errados, só para você ficar adequado, só para você ficar, sabe, favorável com A, com B, só para você se sentir melhor. Você não pode mais viver por sensações, por achismos, por talvez comodidades, por conforto. Você precisa romper. Em 2017 eu tive que romper e eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. E ela me apontava para um lugar, só que do lugar que eu estava saindo era difícil das pessoas à minha volta entender isso. E você vai ter que decidir encarar a dificuldade das pessoas para você poder viver a facilidade que é fluir em Deus por estar no lugar que Ele separou. Quando eu falo de superar desafios, eu preciso lembrar, eu não consigo, porque recentemente eu ministrava numa igreja e eu falei esse texto me acompanha há muito tempo, que é o texto de Atos 27, fala do naufrágio de Paulo. Paulo, para estar no lugar certo, o barco teve que quebrar todo. E aí eu preciso que você entenda que algumas coisas, elas vão acontecer para te levar para o lugar certo. Se você quer ir para o lugar certo, então entenda que Deus vai fazer com que tudo que for preciso acontecer, aconteça para você estar no lugar certo. E o que aconteceu com Paulo foi que um barco inteiro, que levava 278 pessoas, simplesmente se desfez. Como se fosse um monte de papel e madeira que se desfacelou no meio do mar. Mas olha que interessante, foi exatamente por esse barco se desfazer é que ele foi parar exatamente aonde tinha que parar, na ilha de Malta. Então, você precisa desmistificar que ir para o lugar certo é tudo favorável. É tudo, não vai fluir. Se está dando certo é porque é de Deus. Se está dando errado, eu já falei isso aqui algumas vezes, se você já me ouviu ministrar, você me perdoe, mas você precisa gravar isso. Nem tudo que está dando certo está te levando para o lugar certo. E nem tudo que está dando errado está te tirando ou está te impedindo de ir para o lugar certo. Tem coisas dando erradas, tem coisas dando, sabe, com muitas dificuldades, tem coisas se desfazendo para você
chegar aonde você tem que chegar. Tem condições financeiras que estão sendo tiradas para você não ter outra opção a não ser depender. E na dependência você vai parar exatamente no lugar certo. Tem recursos humanos, tem recursos da sua intelectualidade, tem recursos profissionais que estão sendo simplesmente abalados para que o inabalável possa predominar, como diz Hebreus. E eu creio muito que essa palavra de Hebreus 12, se eu não me engano, 27, que fala de coisas abaláveis que vão ser removidas para que um reino inabalável se estabeleça, é o que está acontecendo comigo e é o que está acontecendo com você. Mas eu e você hoje precisa despertar exatamente essa permissão de dentro para fora, aonde você permita-se, aonde você acredite, e aonde você de fato se entregue e comece a dar passos, dizendo assim: eu quero viver a plenitude indo e estando no lugar certo. Quando eu falo de lugar certo, onde você tem que superar, e a gente vai fechar aqui essa nossa terça-feira. A gente vai se encontrar na próxima terça-feira. A gente, sabe, eu creio com muita alegria e esperança no meu coração que essas terças vão marcar as nossas histórias. Vão estabelecer bases, que vão estabelecer aptidões para que a gente possa viver algo em Deus pelo fato de ser impulsionado. Não é porque eu estou ministrando, é porque eu creio que a palavra, por ela nos impulsiona, ela nos arremessa para lugares que a gente nem imagina, mas se a gente se permitir, vão ser lugares onde nós estaremos pelo poder da palavra, pelo poder da promessa, pelo poder que há no Espírito Santo, no coração daquele que se entrega a obedecer e a depender. E aí quando você ouve dos desafios, lugares certos, também precisa que haja espera, paciência, precisa que haja a capacidade de superar. E aí eu fecho essa nossa terça-feira hoje, a nossa primeira terça, falando sobre Ezequiel. Profeta Ezequiel, conhecemos ele pelo vale de ossos secos, conhecemos ele pelas águas que vão subindo. São vários textos que nos lembram, que nos arremetem para o profeta Ezequiel. Mas você precisa entender uma coisa, que o profeta Ezequiel começou o seu ministério e terminou o seu ministério na Babilônia. Como assim? O ministério de Ezequiel começa na Babilônia, exatamente no primeiro marco do exílio, dentro da Babilônia, e termina exatamente dentro do período final da Babilônia, do povo exilado. E aí você precisa entender que a Babilônia, que era um lugar de exílio, de desafio, foi o lugar certo para que Ezequiel vivesse um dos ministérios proféticos mais relevantes para o nosso contexto bíblico. Junto com Isaías, junto com Daniel, Ezequiel compõe essa trilogia dos profetas maiores, aonde nos trazem juntos e separados tantas bases que apontam para a criação e apontam para Jesus. O profeta Ezequiel, que dentro da Babilônia ficou viúvo para que pudesse mostrar com a própria vida, com o exemplo da sua própria vida, como Deus se sentia. Também viúvo, também sem a sua noiva, sem a sua amada. Esse profeta Ezequiel, ele está no lugar certo. E a Babilônia era o pior lugar que poderia estar, mas era o lugar onde Ezequiel estava fluindo no seu chamado. É sobre isso que nós vamos viver essas terças-feiras. A gente não vai falar sobre coisas favoráveis, sobre coisas que te convença de que você está certo no meio da sua ignorância. Não vamos falar sobre coisas que te convençam que você, sabe, que você seja massageado ou confortável. E não. Nós vamos falar sobre coisas na palavra, na Bíblia, na unção do Espírito Santo para empurrar você. Se for preciso, nós vamos atravessar pelo poder do Espírito Santo as lentes desse canal e você vai cair de alguns lugares,
Mas você não vai cair para a morte, você vai cair para a vida, para a glória de Deus. Você vai ver tudo despedaçando para exatamente você ser movido, removido e impulsionado para lugares aonde tudo vai fluir. Aonde você vai viver tensões ao extremo, como Ezequiel viveu. No entanto, foi o lugar que ele cumpriu 100% da sua chamada. 100% do seu ministério. Eu fecho aqui esse tempo com você, convidando você para caminharmos a descoberta de um destino. E certa ocasião eu falei algo com alguém e ao falar com ele, aquilo me mexeu comigo. É engraçado porque talvez ele pensou que eu falei aquilo já com uma total consciência e que eu estava falando só para ele, mas na verdade eu estava falando para ele e para mim ao mesmo tempo. Eu disse que às vezes focamos tanto em chegar no nosso destino, no nosso lugar certo, e a gente acredita de verdade que a gente está indo para esse lugar certo e a gente vai ignorando e desperdiçando lugares menores, momentos menores, que são tão certos quanto o destino para qual nós estamos indo. E se a gente comete isso, um desejo exagerado de chegar, ignorando o caminho que nós estamos passando, ignorando coisas que estão acontecendo, ignorando sinais, ignorando vários fatos, a gente pode ter o seguinte sentimento, eu exemplifiquei para ele. A gente pode chegar nesse destino tão desejado e a gente pode ter um sentimento, mas era isso o tempo todo? Porque pode haver um sentimento de que está faltando alguma coisa. E quando eu falava isso para ele, o Espírito Santo ministrou para mim, pode sim. Como? Eu perguntei. E olha que foi falando para ele e me perguntando e o Espírito Santo ministrando. Na hora. E o que o Espírito Santo trouxe foi que não é sobre um destino isolado, lá no final, que a gente simplesmente parece que coloca toda a energia para chegar. É sobre um conjunto completo da obra. É sobre várias etapas que vão montando e remontando esse grande lugar certo. Porque não é sobre um lugar que vamos chegar nessa vida. É sobre uma eternidade. E a eternidade, ela não pode ser mensurada. Então tudo que Deus está fazendo já aponta para a eternidade, já colabora. Então para cada fase, para cada etapa, ele tem um ensino, tem um aprendizado, tem uma lição, tem uma desconstrução, tem uma injeção, tem um fortalecimento, tem o arrancar de algumas coisas, tem o colocar. Então ele vai nos completando e quando a gente chegar exatamente nesse destino final, aí a gente vai entender que era só a tampa, era o complemento final, era a última peça. E que você entendeu que curtir e experimentar e se entregar a todo o conjunto é o que realmente fazia sentido. Ezequiel fez isso, Ezequiel viveu isso. Foram anos no exílio e Ezequiel esteve do primeiro ao último dia naquele exílio, vivendo o lugar certo. Era a Babilônia, era terrível, era complicado, no entanto, era o lugar certo de Ezequiel. Terrível, complicado, se for o seu lugar certo, é aonde tudo vai acontecer. O melhor de Deus vai se manifestar e você vai se surpreender com tudo aquilo que será e acontecerá em você, através de você, em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima terça-feira, em nome de Jesus.